Caros colegas e amigos, então, em função de um problema técnico, eu vou repetir o início da minha comunicação e vou, então, me apresentar de acordo com a biografia que foi pedida pelos organizadores desse 5º Congresso da Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros, que eu tenho a honra de presidir, e que, então, nos encontra aqui para essa primeira sessão de comunicações. Sônia Neto Salomão é professora catedrática de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira na Sapienza, Universidade de Roma, se formou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como doutora em Teoria da Literatura pela UFRJ, com pós-doutorado em Semiótica e Filologia pela Sapienza. Foi professora da UFRJ e da UERJ, sendo também titular da Cátedra Antônio Vieira da Sapienza, Instituto Camões. Coordena a coleção Luso-Brasiliana, editora Nova Cultura de Roma, acordos internacionais de cooperação científica e cultural com universidades brasileiras e portuguesas, e nos seus cerca de 200 títulos publicados, se encontram 15 volumes individuais e 13 sob sua coordenação. Dedicou-se aos temas da censura, da literatura popular, do barroco de Antônio Vieira aos seus inéditos, da narrativa brasileira e portuguesa, do 800, Machado de Assis e Eça de Queiroz, principalmente, e do 900, com Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, e nos últimos anos tem se dedicado à história da língua portuguesa e aos problemas teóricos da tradução. Entre os seus últimos trabalhos, Traduzione e Tradizione, Roma, Constellazione 2018, Machado de Assis e o Cânone Ocidental, Itinerários de Leitura, Rio de Janeiro, 2019, em segunda edição, Prêmio Jabuti de Teoria e Crítica Literária 2017, e, finalmente, Temas da Língua Portuguesa, do Pluricentismo à Didática, Roma, 2020. Passo, então, a leitura da parte inicial, que, então, foi perdida, não é, em função de problemas técnicos, e vou diretamente, então, ao texto para não perder tempo. O título é O Diálogo de Machado de Assis com Dante, a epígrafe de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, penúltimo romance de Machado de Assis, publicado em 1904, faz parte da tetralogia famosa, integrada por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, com os quais se relaciona mais do que se poderia supor à primeira vista. Todos os 4 romances têm em comum a função particular do ponto de vista, e descobri que podemos resumir num jogo de palavras o modo com o qual o autor genialmente configura as narrativas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, trata-se de um defunto autor e não de um autor defunto, o que enuncia um mundo às avessas com total liberdade crítica do narrador em primeira pessoa. No Quincas Borba, a teoria do humanitismo resume-se a um slogan: ao vencedor as batatas, tendo sido um linguista, Matoso Câmara Júnior, num texto praticamente desconhecido, a revelar-me que o narrador em terceira pessoa igualava vencido e vencedor, o qual manda igualmente as batatas. No Dom Casmurro, sobre o qual milhares de páginas foram escritas para explicar o narrador enganoso em primeira pessoa, bastava prestar atenção ao título, em que Bento Santiago, ou Bentinho, vem chamado de Casmurro, com o narrador a insistir para não consultarmos o dicionário, pois os tradutores consultam dicionários, e como pude averiguar, na tradução de 1930, Giuseppe Alpi, o tradutor italiano, não acha o termo no sentido que lhe dá Bentinho. Nem no dicionário Caldas Auletti,
nem no de Cândido de Figueiredo, que eram os melhores que ele podia consultar naqueles anos. E quanto a Esaú e Jacó, o que acontece com esse romance? Esse é o romance da ambiguidade, narrado em terceira pessoa com a ajuda do conselheiro Aires, personagem protagonista do último romance de Machado, Memorial de Aires. O texto é complexo, vem acompanhado por uma advertência na qual o autor-editor nos explica que, ao morrer, Aires deixara 6 cadernos numerados de tema autobiográfico e mais um, o 7º, com o título de Último. Não se entendeu o porquê do título. Outras opções foram cogitadas, como Ab Ovo, mas venceu a ideia do Esaú e Jacó, também citado pelo autor certa vez. O romance tem sido lido como uma alegoria da história do Brasil monárquico, e em análises mais refinadas, como a de Eugênio Gomes, como uma ilustração da tese de Arthur Schopenhauer, de que o homem se debate entre a dor e o tédio, sendo o conselheiro e Flora a representação do estado estético no qual os homens sábios pairam quando se afastam da algazarra da vida. No entanto, é o próprio Machado, mais uma vez, a chamar a nossa atenção para a construção ficcional do seu romance, com a epígrafe do 5º canto do Inferno de Dante. Dico que quando l'anima malnata, dada ao romance. A epígrafe, que é um paratexto potente, é explicada pelo narrador de modo enviesado, não resta dúvida, de acordo com o tortuoso tema do seu romance. Diz o narrador no capítulo 13, denominado justamente a epígrafe. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma e não me ocorresse outra, não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveitem e irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e os seus trebelhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça. E, afinal, umas e outras podem ganhar a partida e assim vai o mundo. Tudo irá como se realmente visse jogar a partida entre pessoa e pessoa, ou mais claramente, entre Deus e o diabo. Mas vamos com ordem. O que é colocado no tabuleiro ficcional do romance? Então, eu passo para vocês as slides que seguramente não foram vistas. Então, a epígrafe, não é? E a justificação da epígrafe no capítulo 13. Então, o que é colocado no tabuleiro ficcional do romance? O escritor retoma no título a referência bíblica do Antigo Testamento, Gênesis capítulos 27 a 33, em que Esaú, primogênito, é relegado pela mãe Raquel em favor do filho preferido Jacó, sendo que as razões bíblicas estão relacionadas com os direitos do primogênito. Embora o romance machadiano tenha na centralidade da mãe na atividade um dos seus eixos de leitura, esta não alimenta qualquer disputa entre os filhos, muito pelo contrário, como ilustram inúmeras passagens da narrativa. No entanto, quando visita a cabocla do Morro do Castelo para saber da sorte dos gêmeos, Natividade trará consigo um esboço do futuro, uma profecia que ela mesma ajudará a se concretizar.
Há ainda uma espécie de transferência simbólica aos personagens Pedro e Paulo, gêmeos que crescerão em eterno conflito pessoal e político no romance. Disputarão o amor da mesma mulher, Flora, sendo o primeiro monarquista e o segundo republicano. Após ter examinado em outros estudos o trabalho ficcional de Machado de Assis em relação ao cânone, em que o escritor carioca realiza uma verdadeira antropofagia antiliteram, ativando processos de reescritura, apropriação, modulação ou rejeição, não poderia ficar indiferente à epígrafe dantesca. O processo mimético é o mesmo, só que Machado, neste romance, decide-se por falar do destino, e o faz através do mito, como a confirmar uma constatação de Mircea Eliade, em Mito e Realidade. A religião mantém a abertura para um mundo sobre-humano, o mundo dos valores axiológicos. Esses valores são transcendentes, tendo sido revelados pelos entes divinos ou ancestrais míticos. Constitui, portanto, valores absolutos, paradigmas de todas as atividades humanas. Esse outro mundo representa um plano sobre-humano, transcendente, o plano das realidades absolutas. É através da experiência do sagrado, do encontro com uma realidade transhumana, que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente, de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem e de conferir uma significação à existência da vida. Machado efetivamente abre o romance com símbolos religiosos, calibrando as citações bíblicas com as literárias, mas num evidente rebaixamento delas, numa tradução comunicativa, poderíamos dizer, para o campo popular. Para nos mantermos no âmbito da religião, Coisas Futuras são o título do primeiro capítulo de Esaú e Jacó, expressão retirada da Epístola de São Paulo aos Hebreus, que se refere precisamente aos gêmeos filhos de Isaac e Rebeca. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante a coisas futuras. Hebreus 11, 20. Essas referências de confirmação na palavra de Deus pela fé têm a função de manter o mistério e acrescentar outros sentidos alusivos ao tema escolhido. Portanto, o primeiro capítulo, Coisas Futuras, vem bem acompanhado pela epígrafe do quinto canto do inferno, como tínhamos já anunciado. Neste canto está a entrada do segundo círculo, em que a figura monstruosa de Minós exerce a função de ouvir as confissões dos pecadores para depois distribuí-los pelos outros círculos, conforme o número de voltas com que se enrola a própria causa. É neste canto que inicia a viagem propriamente dita de Dante pelo inferno. Este é o círculo dos lascivos, daqueles que não conseguiram dominar com a razão o desejo. Uma espécie de pecadores por escolha própria, ao contrário dos que não puderam, limbo, ou que não desejaram, anti-inferno. É o canto de Paulo Francesca, é o canto do amor, mas não nos termos românticos que lhe foram atribuídos no século XIX, e sim na expressão de um sentimento total que envolve o homem, inclusive do ponto de vista intelectual. Este é também um canto autobiográfico, em que Dante se comove ao ouvir a história do enamoramento de Paulo Francesco, numa interlocução direta com a figura feminina, com Francesca, que revela a Dante a cena literária de Lancelot e Ginevra, responsável pela consciência do amor recíproco. A primeira observação a ser feita quanto à escolha do sétimo verso e não daqueles pelos quais o quinto canto ficou conhecido no século XIX é o dado fundamental a ser considerado no diálogo de Machado com Dante. As almas danadas marcadas pelo destino são o tema do seu romance, em que o narrador, como Minós contemporâneo, júdica e manda, dois verbos que têm valor jurídico, porque Minós é uma espécie de juiz que estabelece a condenação, examina, júdica e manda, ou seja, examina, analisa, júdica, estabelece a culpa e manda, condena. Essas duas terças rimas anteriores, versos 5 e 6, explicam o sentido do verso 7. Digo que, forma explicativa, quando unânima, malnata, desgraçadamente nascida, em que essa ânima malnata
aparece em Vita Nova, 19, Dona Cavete, 27, e outras vezes no inferno. Ao contrário, o próprio Dante, destinado ao céu e à felicidade eterna, será chamado de Beninato, paraíso 5:115. E aqui me vale do comentário do próprio narrador, que nos fala de uma partida a ser jogada entre Deus e o diabo. Aliás, no 5º parágrafo do mesmo capítulo, o narrador explica a ancestralidade da Pítia, outra grande figura feminina, aconselhando o leitor a reler Ésquilo. Relê Ésquilo, meu amigo, relê Eumênides. Todavia, a grande diferença entre o tom grave e alto de uma tragédia clássica é a cena burlesca do Morro do Castelo. A permanência de duas senhoras da alta burguesia de Botafogo na casa da cabocla, que ocupa todo o primeiro capítulo, é palmilhada por diversos símbolos populares. O raminho de arruda nos cabelos da moça, as mechas de cabelo dos gêmeos, a viola do pai com uma cantiga do sertão do norte, o balançar de quadris da cabocla, acompanhando a toada em que não faltam coqueiros, sinhais e saias brancas. Não se pode ignorar que o ano de 1871, quando Natividade sobe o morro com a irmã para saber se os filhos gêmeos brigaram na sua barriga, é o mesmo da lei do ventre livre e que as décadas futuras reservarão outros elementos políticos de relevância, como a imigração, os movimentos em prol da República, as tensões com a Igreja, a liberação dos escravos e a própria queda da monarquia. Portanto, ao lado das alegorias religiosas, há um pano de fundo político que serve de contraponto igualmente. Qual, então, a função desses símbolos ambivalentes? Essas são as peças, os trebelhos do tabuleiro de xadrez ficcional que nos propõe Machado de Assis. Tudo vem anunciado na epígrafe, no primeiro capítulo do romance, a partir do qual a voz da cabocla ressoará por toda a narrativa. Em primeiro lugar, não é à toa que a cabocla se chame Bárbara, como a santa guerreira. É a imediata associação com a Inhaçã do candomblé como símbolo de resistência e de luta feminina contra o pai. Questão, aliás, muito bem inserida nesse romance acentuadamente matriarcalista. Essa é uma imagem do Morro do Castelo, para ver se conseguimos um pouco nos reunir em torno. Aqui fica a cabocla do Morro do Castelo, né, que tem um valor simbólico muito grande. Esse morro não existe mais, foi derrubado em 1922, mas é como se ele existisse no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe onde é o Morro do Castelo, né? E, portanto, eu dizia que sobem esse Morro do Castelo. Vocês veem que aqui mesmo nessa foto, que é de 1921, vocês veem pessoas muito bem vestidas no centro e à esquerda, mendigos, né, pessoas que pedem esmola. E isso retrata um pouco a questão da Casa Grande Senzala, né, que está muito presente também nesse romance do Machado de Assis. Mas eu não posso falar muito, eu tenho que ir direto. E pedindo desculpas, inclusive, por falar tão rapidamente, né? Eu dizia que, então, há esses elementos populares, né? Essa cabocla com a saia branca, a cantigas populares, mas esse pano de fundo, então, político. Não é à toa que a cabocla se chama Bárbara, e então, Natividade governa o marido e os filhos, assim como Dona Cláudia, uma espécie de Lady Macbeth, dirige a carreira política do marido. Flora, a indecifrável, parece concentrar em si um tipo antropológico brasileiro incapaz de se decidir entre dois gêmeos, dois irmãos, dois sistemas políticos, mas representa o mito de Beatriz, morrendo ainda muito jovem. Por outro lado, o Morro do Castelo tem um valor histórico muito importante. Foi um dos pontos de fundação da cidade no século XVI e abrigou marcos históricos de grande simbologia, como fortalezas coloniais e edifícios dos jesuítas. Nele foi reinstalada em 1657 a cidade inicialmente fundada por Estácio de Sá, na entrada da Baía da Guanabara, no contexto da expulsão definitiva dos franceses da região.
no Morro do Castelo, que é intuitivamente relacionado à simbologia da montanha, presente em vários mitos e religiões, basta pensar em Moisés, nas tábuas e assim por diante, governa a cabocla. Acrescente-se a todos esses dados a atenção de Machado quanto a um fenômeno que chegara ao Brasil através do espiritismo de Allan Kardec no meio do século, também presente na sociedade francesa que ele conhecia bem. Em Isaú Jacó, tal prática é representada pelo Dr. Plácido, que se refere a leis científicas, fenômenos, testemunhos, tentando convencer o conselheiro Aires de que o espiritismo não é uma seita. Desse modo, a chamada crendice popular se contrabalança com a ciência espírita do Dr. Plácido no capítulo denominado Teste Davi com Sibila, no qual a cena do Morro do Castelo é colocada no âmbito do espiritismo. Georges Minoir, no seu importante trabalho Histoire de l'Avenir, História do Futuro, dos profetas da futurologia, ao falar do advento da sociedade de massa no século XIX, chama atenção para o papel que a marcha em direção ao socialismo, com a afirmação do conceito de igualdade nas classes médias, tem para que novos ideais que prometem um futuro radioso se afirmem. A fé na ciência também ratifica a euforia que consagra o fim do velho regime. Nesse sentido, cada um passa a ser dono do seu destino e se abre o caminho para a prosperidade de cartomantes e videntes que assumem a função de psicólogos, pois estão habituados a ouvir e a aconselhar, fazendo com que, efetivamente, cada um se torne profeta da própria vida, como fez na atividade com os filhos gêmeos, na cena deliciosa do primeiro capítulo. A busca do futuro, no entanto, é uma quimera destinada à falência em função de uma contradição. Tentar conhecer o futuro pressupõe que seja uma falência em função de uma contradição. Tentar conhecer o futuro, pressupor que seja cognoscível, significa presumir que seja determinado e, portanto, inelutável. A atividade da predição, do vaticínio, da profecia é multissecular e se realiza entre esses dois extremos. Ler inutilmente um futuro inelutável ou predizer um futuro que não existe deve ser inventado. Mas a profecia é, antes de tudo, uma tentativa de dar segurança e sugerir um significado ao futuro desconhecido, para pôr fim a uma incerteza. Nesse sentido, predizer também significa agir. O que importa, mais do que a exatidão da profecia, é o seu papel de terapia individual ou social. O vaticínio jamais é neutro ou passivo. Ele corresponde a uma intenção, a um desejo, a um receio. Exprime, enfim, um contexto e um estado mental. A previsão, na verdade, não nos ilumina sobre o que será o futuro. Ela reflete sobre o presente. E, neste sentido, revela a mentalidade cultural de uma sociedade, de uma civilização. No Brasil do período, manifestava-se um espírito racionalista, impulsionado pela ciência moderna, mal assimilado, prestando-se, portanto, à crendice que tinha campo fértil com a síntese cultural dos ritos africanos adaptados e sempre presentes na cultura brasileira. O tema deste romance é o destino, havíamos afirmado, e é trabalhado pelo mito. Machado, ao escolher o narrador em terceira pessoa e o discurso indireto predominante, renuncia, na verdade, ao lugar de encontro entre personagem e narrador e entre diegese e mímese que só o discurso indireto livre poderia proporcionar. Prevalece a concepção segundo a qual um romance é, antes de tudo, um instrumento para enviar uma mensagem ética unívoca e explícita, e, na verdade, muito severa no nosso caso. No discurso indireto livre, há uma espécie de ruptura que coloca o romance em conflito com a cultura dominante, como no Primo Basílio ou em Madame Bovary, no tribunal, em que o procurador Ernest Pinard exclamava com razão: há alguém neste romance que condene o adultério? Pois no Isaú Jacó, se o procurador Pinard perguntasse: há alguém neste romance que condene esta sociedade? E nós, o juiz do canto 5, se apresentaria com a lista das almas danadas, examina, júdice que manda. Ou melhor, Machado de Assis
travestido no afável conselheiro Aires, ditava e ele escrevia no memorial. E aqui está uma outra peculiaridade que tem escapado à crítica. O autor narrador diz ser o editor do 7º caderno do conselheiro Aires, mas esse eu se trata como um ele. Como no capítulo 12, esse Aires. Como já havia notado a crítica americana Helen Caldwell, essa não é uma situação tão excêntrica assim, quer dizer, o fato de haver interferência de um narrador em terceira pessoa que se coloca dentro do seu próprio texto. Ela cita Anabase de Xenofonte, pois o conselheiro Aires, no capítulo 61, estava lendo justamente Xenofonte. Portanto, cabe a nós perguntar justamente quem é esse Aires. O diplomata do Brasil Belle Époque que despreza os pobres enriquecidos, a nova classe dos novos ricos, que, no entanto, como as almas danadas, jamais serão como a velha elite de berço. Nesse caso, não sabemos se o narrador é Aires, que se coloca na narrativa na terceira pessoa, ou se o narrador é o autor-editor, também em terceira pessoa. Quem, afinal de contas, coloca a epígrafe no romance? O autor-editor ou o narrador-personagem? A pergunta não é ociosa, porque se trata de saber se devemos ou não ler a epígrafe, como nos sugeriu o Compagnon, como uma segunda mão, um signo do sistema de sentido. Se considerarmos que o narrador em terceira pessoa é o editor-autor, também Aires será julgado na sua alienação de diplomata aposentado que não compreende mais os mecanismos da cultura brasileira. Temos um olhar estrangeiro ou estrangeirado de um homem distante do Brasil. Se ele for o narrador, o mundo que muda é insípido e não merecedor de atenção, ou seja, a república que está se construindo com a ajuda do exército, desses novos ricos, não é? É o mundo dos insípidos, dos danados. Ficam muitas questões entre os insípidos. O conselheiro Aires prefere as mulheres, como Machado prefere as suas heroínas? Nada melhor do que recorrer a Jorge Luiz Borges para sintetizar muitas páginas de considerações teórico-metodológicas sobre o tema das fontes. Foi ele quem afirmou em outras inquisições, no modo paradoxal que não desagradaria o nosso Machado, que todo grande escritor cria os seus precursores. A sua obra modifica a nossa concepção do passado, como modificará a do futuro. Portanto, não se trata, nesta comunicação, ao falar de epígrafe, de referir-se a fontes numa perspectiva de influência, nem tampouco de intertextualidade apenas no sentido que lhe atribuiu Iulia Kristeva e mais tarde Gerard Ginetti. O diálogo de Machado de Assis com Dante, que dura 40 anos, com várias citações, é construído por Machado no sentido dos jogos de palavras. Não quero colocar um outro grande nome, mas não há como evitar, de Wittgenstein. Ou seja, no sentido de que o significado de uma palavra é dado no seu emprego na linguagem. Como os oráculos, mas não posso dizer. Findaram-se os 20 minutos, coisas futuras. Vejam a função do mito e da alegoria no romance e leiam a última sugestão do narrador. O leitor atento, verdadeiramente ruminante, tem 4 estômagos no cérebro, e por eles faz passar e repassar os atos e os fatos, até que deduz a verdade que estava ou parecia estar escondido. Coisas futuras. Muito obrigada.